Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da IAD EBD, aqui no canal da IAD EBD. E hoje, na lição de jovens da nossa EBD, a lição de número 12, autenticidade e paciência. O texto principal está lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Resumo da lição: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui da IAD EBD e já deixar o seu like, o seu gostei ali no vídeo, para que seja levado para mais pessoas esse conteúdo. Então, a lição de hoje nós vamos falar sobre a paciência, uma virtude que a Bíblia nos ensina como cristãos a cultivar. E a nossa lição de professor vai trazer ali os objetivos. O primeiro deles, conscientizar dos males da impaciência. Depois, compreender os benefícios da paciência. E, por último, mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre algo que é muito cotidiano para os nossos jovens, que é a questão da impaciência. Nós vivemos numa sociedade, num mundo, e nós vamos falar sobre isso mais para o final, que é descrita às vezes como sociedade líquida, como uma modernidade líquida, como algo rápido, que não tem durabilidade. E todos os nossos jovens estão cercados por conteúdos, por estilo de vida, que leva a uma vida impaciente, a uma vida rápida, a uma vida que não cultiva a virtude da paciência. Nós vemos muito isso, você até pode trazer essa discussão já no início da aula com seus jovens, sobre como antigamente as pessoas assistiam vídeos, filmes, séries mais longas, e hoje em dia a tendência é cada vez os tempos de duração do entretenimento diminuírem. Então nós vemos que as pessoas que assistiam vídeos, às vezes no YouTube, como você aqui, de 15, 20 minutos, já não conseguem mais assistir. Eles agora precisam de vídeos de apenas, no máximo, 90 segundos. Eles ficam o dia inteiro passando para baixo aqueles vídeos, e isso gera no cérebro inúmeras alterações na maneira de pensar, na maneira de agir, e isso tem influenciado nossos jovens a se tornarem mais impacientes, a não concluírem as suas tarefas. Então, o jovem hoje em dia ele começa algo e não termina, começa uma faculdade e não termina, começa um livro e não termina, começa uma campanha de oração na igreja e não termina. Por quê? Alguns estudos vêm trazendo a ideia que esses vídeos curtos, esse entretenimento rápido, instantâneo, tem feito com que o nosso cérebro se adapte a isso. Ele precisa mudar de estímulo toda hora. Então, o jovem ele não consegue mais sentar e ler a Bíblia, e estudar, ou dobrar os joelhos e orar por 1 hora. Ele ora 1 minuto, 2 e já não tem mais, tem que sair dali, ele precisa de outro estímulo. E tudo isso vem muitas vezes em decorrência das mídias sociais. Então, já entrando na nossa introdução, nós precisamos falar para os nossos jovens que nós vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. E você pode trazer esses exemplos que eu dei, você pode pesquisar mais estudos sobre isso. Tem agora um termo, brain rotting, que é o cérebro apodrecendo, que está muito em alta na internet, falando sobre esses entretenimentos rápidos, apodrecendo o cérebro da nova geração. Então você pode pesquisar sobre esses termos e trazer isso para instigar a curiosidade dos seus jovens. Como será que está a nossa vida? Será que nós estamos consumindo muito entretenimento rápido? Será que isso tem alterado a nossa maneira de ver a vida, ver a Bíblia, ver a nossa vida cristã, a vida com nossos familiares? Como isso tem afetado nossos dias? Essa lição vai falar sobre tudo isso. Vai falar sobre os males da impaciência, como nós vimos ali, conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e, por último, mostrar as diferenças entre a paciência, que a Bíblia nos chama a ter, e o imediatismo que o mundo nos oferece. Então, você pode começar essa aula com essa introdução e também trazendo a ideia para eles de como é difícil, às vezes, esperar por algo que você não vê, né? Então, uma ilustração possível é falar para o seu jovem, sabe quando você compra algo na internet, um livro, um brinquedo, um jogo, algo desse tipo, e você tem o código de rastreamento do correio, e você fica todo dia, toda hora olhando para ver onde está esse pedido. Se ele está chegando, se ele já saiu para entrega, se ele está vindo para a sua cidade. Você pode trazer essas ideias para ele de como é difícil esperar, como é difícil ter paciência. E quando a gente recebe aquela notificação de que o objeto saiu para entrega, a gente já fica na janela da nossa casa, do nosso apartamento, esperando o carro do correio chegar, porque a ansiedade é tanta para ter aquele bem que nós compramos, que nós não conseguimos esperar.
Ou também, quando nós esperamos a nota de uma prova, a aprovação num vestibular, você pode trazer essas coisas para contextualizar esse assunto com seus jovens. Faça ele sentir o quanto ele é ansioso, né? O quanto ele não tem, às vezes, paciência, o quanto nós, às vezes, não temos paciência. Um outro fato engraçado, né, que hoje em dia nós não conseguimos nem esperar, às vezes, 1 minuto e meio para a pipoca ficar pronta no micro-ondas. A gente fica na frente do micro-ondas com impaciência. A gente fica ansioso para que aquilo fique pronto de maneira rápida. Então, isso é só uma introdução e ideias para você trazer para o seu jovem, trazer o seu jovem para dentro da lição, para que ele venha sentir na pele como realmente eu sou impaciente. O primeiro tópico, então, vai falar sobre os males da impaciência. E ele vai trazer aqui 3. O primeiro deles, frustração e ansiedade. Eu trouxe aqui uma frase do comentarista Grant Osborne, no seu comentário expositivo de Tiago, que ele vai dizer que esse versículo 7, 8, 9, 10 e até o 12, né, que a gente tem ali no texto bíblico, é uma resposta sobre os versículos anteriores. Então você tem que ler em casa o capítulo 5, do 1 ao 6 de Tiago, para entender. E ali ele vai falar sobre injustiça, vai falar sobre os ricos oprimindo os pobres na igreja, né? As pessoas sendo exploradas. E ele vai trazer essa espera, essa paciência, como uma resposta às injustiças. Então a ideia do argumento de Tiago aqui é para um povo que está sofrendo injustiças, para um povo que está sofrendo, às vezes, com a perseguição, que está sofrendo, às vezes, com a opressão, que está sofrendo com a falta de recursos, né? Pessoas pobres que estão sofrendo. Qual é a arma dessas pessoas? É a espera, é a paciência e é a esperança na vinda do Senhor. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas então a ideia de Tiago aqui, o argumento dele, é trazer essa ideia de que os oprimidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo vítimas, eles precisam esperar, porque o Senhor retribuirá com justiça para com aqueles que estão os oprimindo. Então, Tiago chama os crentes a confiarem mais uma vez na futura justiça divina, e com isso não nos frustraremos ou ficaremos ansiosos. O que seria a frustração e a ansiedade? Você pode trabalhar com seu jovem esses dois sentimentos. Frustração é quando você gera uma expectativa em relação a algo e essa coisa não acontece. Então, no contexto aqui bíblico, né, as pessoas poderiam ter a frustração do quê? Eles pensarem que estou sofrendo uma injustiça, eu quero que a pessoa que está cometendo essa injustiça contra mim seja julgada, né? Que seja trazido justiça contra ele. Mas quando isso não vem na terra, quando isso não acontece no dia a dia, nós ficamos frustrados. Então, muitas vezes, o nosso jovem vê injustiças no mundo, ele sofre injustiças, ele sofre perseguição, ele sofre algo na escola, no trabalho, na família, e ele espera a retribuição disso. E nós esperamos a retribuição disso muitas vezes. E quando isso não acontece no imediato, no agora, nós nos frustramos. Então, esse é o sentimento de frustração. É você almejar algo e isso não acontecer. Você se frustra. Mas a Bíblia vai dizer que a paciência não vai trazer essa frustração. Por quê? Nós sabemos que o julgamento virá na vinda do Senhor. Então, nós não temos que esperar por justiça imediata, no agora. E a ansiedade, né, é o desejo por algo que vai acontecer exacerbado. Então, é um desejo que faz mal, né? É um desejo pelo futuro que te dá uma sensação de inquietude. Então, a pessoa que ela sofre de ansiedade, ela fica inquieta pensando no que vai acontecer no futuro. Então, esse é o primeiro mal da impaciência, né? A frustração e a ansiedade. Quando nós somos impacientes, quando o nosso jovem é impaciente, ele se frustra e ele fica ansioso. E nós temos muitas pessoas sofrendo de ansiedade hoje em dia, muitos jovens sofrendo de ansiedade. Então esse aqui é um tema muito essencial para a gente conversar com eles, abrir para perguntas, abrir para sentimentos, para eles falarem também um pouco sobre como é ser jovem, como é ser ansioso. E nós ouvirmos os nossos jovens para que nós possamos aconselhá-los biblicamente. Eu trouxe também uma frase aqui do Augustus Nicodemos, no seu comentário de Tiago, que fala sobre a paciência, né? Então ele vai dizer, ser paciente significa literalmente ter um fôlego grande. Daí a ideia de não esmorecer ou desistir, como um atleta que vai até o fim da corrida, mesmo ofegante. Eles deveriam encher os pulmões com um fôlego grande, pois a corrida seria longa.
Tiago já lhes havia determinado que fossem pacientes, lá no capítulo 1, versículo 3 e no versículo 12. A sua ordem aqui, sede pacientes, sugere que eles estavam se impacientando e reagindo de forma não cristã às provas às quais eram submetidos. Sugere que deveriam dominar os desejos de vingança e a revolta e submeter o coração e os desejos a Deus, depositando aos pés do Senhor toda a retribuição. Nosso autor, então, não lhes recomenda a revolta, a revolução, a luta armada, nem os encoraja a abrigar no coração sentimentos de vingança. Então essa frase eu achei muito legal, você pode aplicar ela para os seus jovens, que a ideia de ser paciente, que Tiago usa aqui, fala sobre esse fôlego grande. Então nós precisamos respirar e guardar esse fôlego, porque a nossa corrida cristã é uma longa jornada. E nós precisamos respirar, ser pacientes, né? Dominar os nossos desejos de vingança. A gente fala muito, né? Quando alguém está brabo, alguém está irado, você fala, respira um pouco, conta até 10. Então o Tiago aqui está trazendo essa ideia de paciência como respira, espera um pouco que essa raiva vai passar, essa necessidade de justiça vai passar. Então aí o nosso jovem não vai se frustrar e nem viver ansioso. As relações deterioradas, a lição vai trazer no segundo subtópico. Então vai falar sobre como a impaciência, essa ansiedade, essa frustração pode minar os nossos relacionamentos com o próximo. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa impaciente, é uma pessoa que vai ter dificuldade de lidar com o outro. Porque para lidar com o outro nós precisamos ter paciência, nós precisamos entender o que está acontecendo no todo da situação. E por último, o terceiro subtópico é a perda de fé e esperança. Então, quando a pessoa se torna impaciente e ela acaba se frustrando, ela pode se frustrar com Deus. Ela pode olhar para a injustiça do mundo, ela pode olhar para as tristezas e mazelas que o pecado trouxe para o mundo e achar, Deus não existe, ou Deus não liga para o sofrimento das pessoas. E isso pode fazer com que ela perca a fé. O seu jovem pode estar perdendo a fé ao ver as injustiças do mundo, ao ver as notícias, ao ver pessoas sendo maltratadas, ao ver a sua família sofrendo, ele pode perder a fé e pensar, será que Deus não vê isso? Será que Deus não pode fazer nada para nos ajudar? E aí você pode trazer para ele o Salmo 37, no versículo 77. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então o salmista traz um conselho para nós, para os nossos jovens. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso e nem com os que maquinam o mal. Então, ao ver o mal, ao ver as dificuldades, ao ver o sucesso dos outros, nós devemos descansar no Senhor e aguardar por ele. E aguardar por ele aqui é o mesmo sentido da passagem que nós estudamos aqui de Tiago. Aguardar a vinda do Senhor, onde ele vai trazer o seu juízo e sua recompensa. E aí tudo será feito justo. E aqui a gente pode começar esse terceiro subtópico com uma pergunta para os nossos jovens. Quantos aqui já pediram algo a Deus em oração e a resposta não veio? Ou a resposta foi negativa? E aí você vai ouvir as respostas dos seus jovens, as frustrações deles muitas vezes com Deus, as mágoas que eles podem ter, ressentimentos, né? Porque acontece e é mais comum do que nós imaginamos. E aí você vai fazer essa pergunta para eles e vai ouvir eles, né? Vai trazer esse salmo para curar essas feridas deles. E eu trouxe também duas frases sobre essa demora de Deus responder ou da não resposta de Deus. A primeira delas é de John Flavel, que diz: a demora de suas misericórdias é realmente para sua vantagem. A criança tola colheria a maçã enquanto ainda está verde, mas quando está madura, ela cai por conta própria e é mais agradável e saudável. Então, aqui falando sobre como muitas vezes a espera que Deus nos faz passar, né? A paciência que Ele faz com que nós precisamos ter, é porque nós somos como uma criança que quer colher a maçã verde, o fruto verde. Mas, na verdade, se nós esperarmos, né? Por isso que às vezes Ele não responde, essa fruta vai cair por si só e vai estar mais doce, mais agradável e saudável ao nosso paladar. Aí também tem outra frase do E.M. Bounds, né? A intimidade com Deus não se faz às pressas. Ele não concede seus dons aos que vêm e vão fortuitos e apressados. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-lo e ter influência junto a Ele.
Então, o relacionamento nosso com Deus exige paciência. Deus não se faz às pressas. Ele não concede seus dons aos que vêm rápido e apressadamente. A vida cristã, a caminhada com Deus, o relacionamento com Deus, exige paciência e constância. Então, nós não podemos deixar que a ansiedade, que a frustração, que a impaciência corroa o nosso relacionamento com o Deus vivo. Mesmo que pareça que a justiça divina é tarde, ela virá com sua vinda gloriosa. E aí Tiago traz no versículo 9: Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O nosso justo juiz está às portas. Deus está às portas. Jesus está voltando. E com ele virá toda a justiça, toda a recompensa pela injustiça e pela justiça. Então, nós devemos, nesse primeiro tópico, falar para os nossos jovens que a justiça de Deus não tarda, né? E que se nós formos impacientes, nós enfrentaremos diversos males. Frustração, ansiedade, a deterioração das nossas relações e, por último, e mais grave, né, a perda de fé e da esperança. O segundo tópico vai falar sobre os benefícios agora da paciência. Então, se você tiver disponível um quadro branco, né, para desenhar, ou um slide, você pode colocar uma tabela, né, ou desenhar mesmo à mão. Primeiro a gente viu os males da impaciência, e você escreve embaixo aqueles males. E agora nós vamos ver os benefícios da paciência, né? E você vai escrever os opostos, para que os jovens consigam ver nitidamente o paralelo, o oposto total que é entre a paciência e a impaciência. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre o crescimento espiritual. Então, o primeiro benefício da paciência é o crescimento espiritual. E aí você pode trazer até aquela frase que eu falei do William Bound, sobre a intimidade com Deus, que não se faz às pressas, né? Precisa-se de tempo. Então, quando nós cultivamos a paciência, nós crescemos espiritualmente. E aí eu trouxe mais aqui uma frase do Grant Osborne, né? Que ele vai trazer os 3 modelos de resistência paciente que Tiago vai trazer. Então, a lição não entrou nisso aqui, deixou um pouco de lado essa parte sobre os 3 exemplos que ele dá. Então, o primeiro deles é o fazendeiro, no versículo 7, os profetas, no versículo 9, e Jó. Então, a gente tem 3 figuras ali que trazem ótimas ilustrações para nós, professores, mostrarmos na paciência o crescimento espiritual. O fazendeiro, ele vai dizer, depende das chuvas, né, do outono e da primavera, que são literalmente as primeiras e as últimas chuvas no calendário ali judaico da época. Então, o Grant Osborne vai dizer que as chuvas de outono e primavera são literalmente as primeiras e as últimas chuvas, uma característica do clima mediterrâneo mencionada com frequência nas Escrituras. O outono era a época do plantio e a primavera a época da colheita. Elas significavam a misericórdia e a fidelidade de Deus ao ter cuidado de seu povo, e tudo o que o fazendeiro podia fazer era esperar pela chegada dessas chuvas. Então nós temos aqui o primeiro modelo, o fazendeiro, ele dependia completamente de Deus. Não é o acaso que guia as estações. Nós cristãos cremos que Deus criou todas as coisas e ele determinou as estações do ano, as épocas do ano, os climas, né? O clima para o plantio, o clima para a colheita, os ventos que vinham, né? As chuvas que vinham para ajudar a colheita também, todas são enviadas por Deus. E o fazendeiro, ele faz o seu trabalho, ele planta a semente, ara a terra, mas ele precisa esperar pelo fruto. Ele ficar olhando para a terra não vai fazer com que o fruto floresça mais rápido, com que aquilo que ele plantou se erga da terra mais rápido. Ele precisa esperar apenas e depender da misericórdia de Deus para que o clima esteja favorável, para que os ventos e as chuvas estejam favoráveis, para que no tempo certo, na estação certa, ele colha algo. E assim também é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos esperar por algo, nós precisamos cultivar a vida espiritual, mas o crescimento quem dá é Deus, né? A vida quem vai trazer é Deus, o dom quem vai dar é Deus. Então na vida espiritual, o crescimento espiritual, essa figura que o Tiago traz para nós do fazendeiro é muito adequada para falar sobre essa vida espiritual. Nós fazemos a nossa parte de plantar, de arar a terra, de preparar, de fazer na hora certa, mas o crescimento, o florescer do que ele plantou, só quem vai dar é Deus, é o tempo. Então nós precisamos ter paciência para atingir o crescimento espiritual. Eu trouxe uma frase aqui. Tiago menciona as 2 ocasiões de chuva para poder mostrar mais plenamente
que o lavrador não fica desanimado pelo progresso lento do tempo, mas que suporta a demora, essa frase de João Calvino. Então, esse tempo de espera, de cultivo, de paciência, de aguardar as chuvas de resposta do nosso Deus, de aguardarmos o tempo da colheita na vinda de Cristo, nos capacita e nos dá crescimento espiritual. E os próximos 2 tópicos vão falar o oposto do que nós vimos, né? Então, nós vimos antes que a pessoa impaciente, ela tem relações deterioradas, ela tem perda de fé e esperança, e ela tem ansiedade e frustração. Os próximos 2 subtópicos, o primeiro deles é relacionamentos saudáveis. Então, a pessoa que vive essa virtude da paciência, né, essa espera em Deus, essa espera paciente na justiça do nosso Deus, ela vai ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Você pode perguntar para os seus jovens, por que isso acontece? É algo natural. Ao termos paciência, longanimidade, né, o fruto do Espírito, nós seremos mais gentis, mais amorosos para com o nosso próximo. E tudo isso vai contribuir para que a nossa relação com todos seja melhor. Uma pessoa, um jovem mais paciente, ele vai se relacionar melhor com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Um jovem mais paciente, né, ao dirigir no trânsito, ele não vai xingar alguém, não vai brigar, não vai sair buzinando e fazendo loucuras, porque ele tem paciência. Então, a sua relação com o próximo vai ser melhor. Um jovem mais paciente na igreja, em meio a, às vezes, atritos com outros irmãos, a sua paciência vai prevalecer e ele vai ter paz com todos. Então, é algo muito natural que uma pessoa paciente tenha relacionamentos mais saudáveis. E, por último, o terceiro subtópico, a paz interior. Então, é algo que nós temos certeza, né? Como cristãos, nós lemos muito sobre isso na Bíblia. Que a paciência, que o esperar em Deus, que a confiança, a esperança em Cristo, Jesus, pela era do porvir, pela vida eterna, pela glorificação, pela transformação dos nossos corpos, que acontecerá quando Jesus retornar, tudo isso nos traz paz. E isso nós experimentamos dia após dia. Quando nós pensamos em Jesus, no céu, no retorno de Jesus, nós temos paz. Quando nós lemos sobre isso, oramos sobre isso, meditamos sobre isso, nós já experimentamos essa paz. Mas essa paz é uma promessa de Deus para todos aqueles que esperam com paciência no Senhor. Nós não sabemos quando Ele virá, mas nós temos certeza, e essa certeza é a esperança, de que Ele virá, e de que Ele fará justiça. Então, ainda que nós estejamos sofrendo, né, ainda que estejamos sendo atribulados, como Paulo vai usar essa linguagem lá em Coríntios, nós temos a esperança que Cristo virá e retribuirá a todos, né, segundo as suas obras. Então, aos injustos vai ter juízo, né, mas para nós, os justos, que somos justificados pelo sangue de Jesus, nós teremos galardão, nós teremos paz, nós teremos promessas que vemos no Apocalipse, o enxugar das nossas lágrimas. Você pode trazer esses versículos para os seus jovens enxergarem que toda a Bíblia fala sobre essa paz que o crente recebe, a paz que excede todo entendimento. Isso provém da paciência, da espera em Cristo, da espera do Cristo que virá, da espera que Deus se manifestará e trará a sua justiça. Então, esses são temas muito relevantes. Esse tópico é legal, então, você fazer esses 2 paralelos no quadro ou no slide. A vida impaciente e seus frutos, e a vida paciente e seu fruto. Então, para relembrar eles, crescimento espiritual, relacionamentos saudáveis e paz interior. E o nosso último tópico vai falar sobre paciência versus imediatismo. Então, eu achei legal aqui trazer alguns exemplos para os nossos jovens, para mostrar essa cultura do imediatismo que nós vivemos, né? Então, você pode lembrar ele que uma viagem de um estado a outro, por exemplo, Santa Catarina para o Rio de Janeiro, há muitos e muitos anos, séculos atrás, demoraria dias, talvez meses de cavalo, né? Enfrentando serras, enfrentando fome, chuva, frio, calor, né? Dependendo da região que passa. E essa viagem hoje em dia você faz em 1 hora, né? Pega um avião aqui de Joinville ou de onde você estiver, em 1 horinha você está em São Paulo, Rio de Janeiro, você consegue se deslocar de maneira muito rápida. Uma viagem para outro país, vamos pensar na época das grandes navegações, demorava meses. Às vezes, para você chegar, por exemplo, da Europa ao Brasil, você levaria meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da distância que você fosse viajar. Hoje em dia você entra num avião e em horas você atravessa grandes distâncias. Você vai de um lado ao outro do mundo em 20 horas de viagem.
Antigamente isso levaria 1 ano, às vezes 2 anos. A gente enviava uma carta, né? Você pensa nas pessoas que estavam na Grande Guerra, na Segunda Guerra Mundial, e alguém aqui do Brasil enviava uma carta. Quantos meses levaria para chegar essa carta? Quantos meses levava uma notícia se o seu parente morreu ou não numa guerra? Às vezes levava anos, meses, e a pessoa não sabia como estava o seu ente querido, e restava apenas esperar. Hoje em dia nós temos nos nossos celulares a notícia instantânea do que acontece no outro lado do mundo. Nós sabemos se uma pessoa morreu lá na Rússia, na China, nos Estados Unidos, e em um segundo a notícia está aqui no Brasil. Então tudo isso contribui para a impaciência nossa e dos nossos jovens. Antigamente se levava horas para cozinhar um feijão, depois veio a panela de pressão e diminuiu o tempo, depois as panelas elétricas diminuiu mais ainda o tempo. Então tudo diminuiu o tempo. E hoje em dia, como eu falei lá no início, nós achamos 3 minutos para estourar uma pipoca ou para um miojo, um macarrão instantâneo ficar pronto. Muito tempo, nós ficamos impacientes. Então a nossa cultura, por conta da tecnologia, por conta das facilidades, da velocidade das nossas relações, tudo se tornou mais rápido. E nós queremos que tudo seja feito rápido. O jovem quer que tudo seja rápido. E aí temos o sociólogo, o Bauman, né, que vai falar sobre os tempos modernos, tempos pós-modernos, como a modernidade líquida. Algo que é volátil, rápido, passageiro, que muda muito rápido, conforme para onde você balança, ela vai para um lado para o outro. Então, o nosso jovem vive nesse mundo. E isso é muito ditado pelas mídias sociais. Então, o jovem, ele navega um hobby num dia, no celular. Hoje eu quero aprender sobre tiro ao alvo. No outro dia ele já não quer mais saber de tiro ao alvo, ele quer saber sobre futebol, sobre basquete. Aí não, agora lançou um outro esporte, um outro jogo. Então os estímulos mudam muito rápido. E isso nos torna impacientes. Você pode perguntar para eles, depois de trazer todos esses exemplos, quais são as implicações disso para a nossa vida cotidiana e quais são as implicações disso para a nossa vida cristã. Nós notamos nas gerações mais jovens uma dificuldade extrema, na nossa geração, na geração mais jovem, e na que está vindo agora das crianças, adolescentes, uma dificuldade extrema em parar, em sentar, em se centrar e ouvir uma mensagem de 30 minutos no culto, ou de sentar e ler a Bíblia. 10 minutos já é difícil parar e ler a Bíblia para alguns jovens, para alguns adolescentes. Às vezes, para orar, você vai incentivar o jovem a orar, ele ora 2 minutos e acha que está bom. Ele não consegue ficar mais 1 hora de joelhos, como nossos pais, nossos avós faziam. E eles têm dificuldade de se concentrar. E isso muitas vezes vem por conta da nossa cultura do imediatismo. Então, nós não vamos ler aqui a lição, mas ela também traz, né, a ideia sobre essa cultura do imediatismo, essa liquidez, essa velocidade. E tudo isso faz com que nós não queiramos mais esperar. Nossos jovens não querem mais esperar. E aí entra no segundo subtópico, o valor da espera. E aí o autor vai nos lembrar, né, com essa metáfora do agricultor, que as coisas duradouras, as coisas importantes levam tempo. Então você precisa trazer essa ideia para o seu jovem. Tudo que é duradouro leva tempo. Um relacionamento sério, um casamento, leva-se anos para construir. Né? Um casal que vive 40 anos junto, eles sim já se conhecem bem. Eles sim se amam de verdade. Não é um namoro de 2 meses ou uma ficada, né? Você pode provocar os seus jovens nisso. Hoje em dia é tudo tão fluido que até os relacionamentos perdem valor. A pessoa troca de namorado rápido, a pessoa troca de parceiro rápido, a pessoa não quer casar. Por que os nossos jovens não querem mais casar? Por causa dessa velocidade. E se eu quiser trocar depois de parceiro, né? Isso é uma dificuldade que os jovens estão tendo, que a tendência do mundo é que não se casem mais. Por quê? Porque eles querem ter a oportunidade de, assim que enjoarem do brinquedo, pegar um brinquedo novo, ou seja, uma pessoa nova. Então, nós precisamos instigar nossos jovens e provocar eles em relação a isso. Um bom relacionamento se constrói com anos. É necessário esperar o tempo, né? E um relacionamento com Deus também. A vida cristã leva tempo. Uma caminhada com Deus leva anos. Uma caminhada, uma jornada de fé sólida leva anos, né? Um relacionamento de conhecer a Deus levam-se anos de experiência. Por quê? Porque as disciplinas espirituais levam tempo. A oração leva tempo. Ler a Bíblia pede de você um tempo, uma concentração. Jejuar, você precisa de uma força de vontade para ficar aquele tempo sem comer.
Então, as disciplinas espirituais levam tempo. Precisa-se de paciência, pois nós não vemos o fruto imediato. A vida cristã é algo que nós não colhemos o fruto imediatamente. Às vezes, uma oração que você faz durante anos demora anos para ser respondida. Você pode trazer o exemplo lá de Evan Roberts, né, do Avivamento de Gales, que orou 14 anos ou até mais, né, pelo avivamento, e só depois de tanto tempo ele teve a resposta. Teve um avivamento em seu país. Nós vemos diversos exemplos na história da igreja, na Bíblia, de pessoas que demoraram para ter respostas de oração, de pessoas que demoraram para alcançar o que elas tinham, né, que alcançar em Deus. Por quê? Porque a vida cristã exige tempo, exige paciência, exige essa virtude. Então, nós devemos trazer para os nossos jovens que tudo que é bom, tudo que é duradouro, custa tempo. Tem aquela frase famosa, é justo que muito custe o que muito vale. Então, quando nós somos impacientes, a nossa sociedade, quando é impaciente, ela mostra que as coisas valem menos do que elas realmente são. Pessoas perdem seu valor, tempo com a família perde seu valor, o tempo de oração perde seu valor, o tempo perde seu valor. E a Bíblia manda que nós venhamos a remir o nosso tempo, né? Paulo fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Então nós precisamos ter paciência e valorizar, né, o nosso tempo. Então a espera, esse é o segundo subtópico, tem esse valor. Um valor eterno, muitas vezes. Então, nós devemos trazer essa ideia para os nossos jovens, que as coisas duradouras levam tempo. E um bom relacionamento com o próximo e com Deus também leva tempo. Então essa é uma parte bem prática para nós. E o terceiro e último subtópico fala sobre o testemunho de fé. E ele vai dizer, exercitar a paciência em uma sociedade impaciente é um testemunho poderoso de fé. Demonstramos que confiamos no controle soberano de Deus e que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo perfeito, mostrando ao mundo uma alternativa ao imediatismo. Então, Tiago ele vai trazer o exemplo dos profetas também, que a lição não vai tratar aqui. Mas os profetas sofreram perseguições duras durante seu ministério. Você lê a história de Isaías, Jeremias, Ezequiel, os outros profetas menores, Elias. Todos eles foram perseguidos, todos eles tiveram as aflições. Mas a sua perseverança, a sua paciência, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, traziam um testemunho da fé que eles tinham. Então, quando nós vencemos as perseguições, com fé, com paciência, nós estamos dando um bom testemunho diante dos homens. E aqui eu trouxe duas frases para você utilizar na sua aula. Tomás de Kempis vai dizer, quando alguém falar com você com dureza ou reprove injustamente, não ceda à primeira emoção de raiva, nem responda bruscamente, mas mantenha o silêncio, ou fale humildemente, ou sofra com paciência, como o seu exemplo Jesus, que se calou quando trouxeram falsa testemunha contra ele, e quando foi açoitado, não murmurou. Então nós temos aqui a ideia de que quando nós formos perseguidos ou injustamente reprovados, ou fizerem falso testemunho contra nós, ou nós formos até açoitados, nós devemos agir como Jesus, que se calou, não murmurou, não revidou. Então, como cristãos, esse é o nosso bom testemunho de fé. A espera, muitas vezes, a paciência. E outra do Samuel Rutherford, que é um teólogo escocês. A maneira de vencer é pela paciência, perdoando e orando por seus inimigos. Fazendo isso, você amontoa brasa sobre suas cabeças, e seu Senhor abrirá uma porta para você em seus problemas. Espere nele, como a vigília noturna espera pela manhã. Ele não vai demorar. Suba para sua torre de vigia e não desça, mas pela oração, fé e esperança, espere. Quando o mar estiver cheio, vazará novamente. E tão logo os ímpios cheguem ao topo de seu orgulho e se tornem elevados e poderosos, então sua mudança se aproxima. Aqueles que acreditam não se apressam. Então essa frase eu acho muito bonita. Nós trazemos esse valor da espera, esse testemunho cristão. Que a maneira que o cristão vence é pela paciência, perdoando e orando pelos seus inimigos, né? Através de um bom testemunho, de uma boa vida cristã, de uma vida cristã paciente, que ora, que espera, que perdoa, né? Que tem uma paciência para com os outros também, a gente sabe que ele não vai demorar, a frase aqui vai dizer, né? Nós temos que só ficar na nossa torre, vigiar, orar e esperar, porque ele virá com a sua justiça. E um parênteses importante para trazer para os nossos jovens,
isso eu peguei lá do comentário do Augusto Nicodemos também. Ele vai dizer que os profetas sofreram por falar em nome do Senhor, isto é, com a autoridade do Senhor. Essa era a razão principal das perseguições que sofreram. Jeremias, de tanto sofrer por esse nome, resolveu inutilmente não mais mencioná-lo, lá no capítulo 20, versículo 9. Tiago, com isso, dá a entender que o sofrimento a que se refere é aquele causado pela fidelidade ao nome do Senhor, e não aquele sofrimento que atraímos sobre nós por causa de nossos pecados. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o sofrimento que nós sofremos tem que ser justo. Então, você tem que distinguir isso para o seu jovem. Se você sofre pelos seus pecados, porque você agiu de maneira incorreta, você mereceu esse sofrimento, né? E esse sofrimento que os profetas sofreram foi por falar em nome do Senhor, foi por viver uma vida piedosa, uma vida santa, né? Então, nós não podemos colocar, todo sofrimento que eu sofro é uma perseguição. Não. Perseguição é um sofrimento em nome de Cristo, em nome de uma vida cristã. Isso sim é perseguição. E aí ele traz o versículo lá de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12, muito conhecido, as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então não é por causa do pecado, é por causa da justiça, por viver de maneira santa. Pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de você. Então, quando nós dermos um testemunho de fé autêntica, paciente e esperançosa, perseguições ocorrerão, mas nós precisamos manter o nosso testemunho de fé. Não buscar vingança, não buscar a nossa autodefesa, mas como Cristo, sofrer calado, orar, vigiar e esperar que do Senhor virá toda a recompensa, toda a justiça. E aí a conclusão que o autor traz para nós é que o texto da carta de Tiago, que estudamos nessa lição, é um convite a cultivar a paciência, especialmente em tempos de dificuldade. A impaciência gera ansiedade e a deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis e traz paz interior. Vivendo em meio a uma sociedade imediatista, somos chamados a evidenciar a nossa confiança em Deus. Que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa virtude tão essencial, especialmente em um mundo que valoriza tanto o imediato. Então, espero que essa aula tenha ajudado você a preparar a sua própria aula, né? Deixei aqui algumas frases, ideias para você fazer perguntas, para que essa aula se torne muito interativa, porque eu tenho certeza que esse é um tema muito relevante para cada um de seus jovens. Amém? Então, que Deus abençoe a sua aula, a sua vida e até a próxima.